Oh, aleluias, glória a Deus, Igreja de Jesus Cristo. A notícia de hoje, por que Jornal do Céu? Jornal fala de acontecimento, jornal fala de notícia, jornal traz uma mensagem urgente, diária, que o céu revela para mim, para você. Minha filha, diga aos meus filhos, ao meu povo, igreja, e você que ouve esta palavra, fale com seu pastor. Se você tem acesso a pessoas, também transborde esta palavra. Que palavra? Que Deus, Ele não é indiferente à injustiça, mas Ele é um Deus de justiça. Ele é um Deus de justiça. E Ele julga retamente, diz o Senhor. Se você tem sido incitado pelo diabo, pelo teu inimigo, o inimigo da tua alma, que tem sede na tua alma, que quer condenar a tua alma, que tem consciência de que Deus te ama tanto, 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 que entregou Jesus pela tua vida, de que Deus te quer tanto, 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 que Ele tenta confundir a nossa mente, adoecer a nossa mente e pode estar te incitando a fazer a justiça com as próprias mãos. Mas Deus me traz aqui como livramento. Deus também me traz aqui com uma palavra que é o desejo do seu coração para aqueles que estão praticando a injustiça. Deus me traz aqui também com decretos do Eterno contra ações, contra práticas, contra decisões que muitos têm tomados. E nós iremos ler essa palavra junto e Deus vai falar com você, no seu particular. Mas Lilian, como eu vou vencer e não reagir? Nós já vemos falando no Restauração da Alma, não é? Fala Espírito Santo, porque o Restauração da Alma é para que tu traga as palavras de Deus, não as palavras de Lilian. Aqui é o teu canal, eu sou apenas um instrumento. Lembre a sua alma, lembre a ela. Por quê? Porque aquilo que está em nós é poderoso demais, irmão. E a alma, ela pode acabar pensando, poxa, eu posso ser igual a Deus. E esquecer da fragilidade, vulnerabilidade e de que as nossas conquistas é porque existe a proteção de Deus. Falando em conquista, a H. pylori está morta, glória a Deus por esta vitória. Mas Lilian, foi o medicamento que te curou da H. pylori. O medicamento não iria funcionar no meu corpo se Deus não me protegesse no processo. Você não entende que tem um inimigo e que se Deus não te proteger, o processo não funciona, o medicamento não funciona, porque se o diabo pudesse, ele já tinha tocado na tua saúde. Se ele pudesse, ele já teria te causado uma lesão cerebral. Para quê? Para tu não falar as palavras de Deus. Ele já tinha tocado nas tuas memórias, ele já tinha tocado aqui no córtex pré-frontal, ele já tinha mexido, mas ele não mexe por quê? Então a minha vitória, mesmo que os humanos não saibam, foi Deus quem me deu. Embora ele possa ter usado o medicamento, porque o medicamento, os homens só podem ter esta inteligência porque o próprio Deus deu. Deu a eles, para quê? Por amor a nós, por causa das enfermidades que esse mundo, o mundo do diabo, o mundo do maligno, esse mundo desagradável, traz para nós seres humanos. E Deus nos ama tanto. Tá vendo como a maneira de pensar, ela traz saúde para nós? Então a maneira que você está pensando pode estar adoecendo a tua mente, diz o Senhor. Não pense como o diabo quer que você pense. Pense como Deus pense. E há uma responsabilidade minha e sua. Como eu vou trazer saúde para a minha mente? Como eu vou trazer saúde para o meu interior? As palavras de Deus revelam. A água, a minha palavra, ela é viva. 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 Como um pai vai querer o teu mal? Mas Lilian, eu ainda tô numa prisão. Tá numa prisão porque ainda tá vulnerável. Vulnerável à morte. Vulnerável à influência. Então Deus te dá estrutura porque Ele é pai. Então Ele não vai te soltar. Eu tenho uma adolescente de 18 anos e quando eu olho pra ela eu me vejo.
Eu me vejo a inocência, a pureza. Então você acha que eu deixo ela ir para qualquer lugar? Claro que não. Essa é a fase mais vulnerável. Essa é a fase mais vulnerável. E aí eu trago para minha adolescência, que foi uma cura, né? Que o pai, ele trouxe para mim, porque foi muitos anos de choro em relação a isso. E ali ele usa, né? O que aconteceu com a filha de Davi, né? Que ela, inocentemente, na sua pureza, ela sofre ali um estupro, um abuso. E Deus me falou isso, sobre o engano, sobre a armadilha de Satanás na minha vida, na adolescência. Então ali eu sofri realmente uma violência espiritual, que foi uma armadilha do diabo. Porém eu estou viva aqui. Viva não porque eu jejuo, não porque eu oro, não porque eu tenho buscado fazer a coisa certa. Porque Deus está me protegendo. Deus está me protegendo. Então eu jejuo, eu oro, eu busco fazer aquilo que agrada ao seu coração, porque eu sei que não existe ninguém. Meus pais me amam, os pais da carne e sangue que foram gerados do material genético. Então meus pais me amam, mas eles jamais vão me amar como Deus me ama. Minhas irmãs me amam, mas eles jamais vão me amar como Deus me ama. Ao contrário, eles podem até se deixar serem usados para realizar uma obra do diabo, para o diabo que quer me matar. Porém, vamos orar pelos nossos irmãos, para que Deus livre as suas mentes do poder do maligno, para que Deus traga clareza, para que Deus salve essas almas e saiam do dominador, e saiam do pecado e venham para a luz. Há um poder enorme sobre nós. E nós que estamos em Cristo, de orarmos para que Jesus Cristo destrua a obra do diabo, para que Jesus proteja aquele a qual nós amamos do maligno. Essa é a melhor oração que você pode fazer pelos seus filhos, E eu oro em nome de Jesus. Pai, eu oro em nome de Jesus Cristo, o teu Filho amado, para que todos os pais que veementemente e inconscientemente, por não pensarem, por não perceberem, por o maligno estar os cegando, tem trazido muita opressão, muita pressão e muita cobrança para os seus filhos, e tem os afligido e tem adoecido as suas mentes. Eu oro em nome de Jesus para que todos os pais que vão ouvir as tuas palavras, eles possam hoje se arrepender, mudar as suas ações, mudar os seus atos e passarem a trazer saúde, para o interior dos seus filhos, em nome de Jesus Cristo. Entenda, o ventre dos seus filhos podem estar estéril ainda, não entender nada do reino espiritual, e isto é uma proteção de Deus. Nós precisamos ir para a presença, porque somos infinitamente limitados. Não sei nem se essa palavra cabe. Somos limitados demais e estamos abrindo acesso e legalidade para o diabo com as nossas obras. E Deus me traz aqui com esta clareza, porque Deus, ele ama os seus filhos e ele odeia a injustiça. E Lilian, como eu devo amar os meus filhos? Como Deus te ama. Ele te amou quando você não entendia nada. Ele te amou quando você nem o conhecia. Amor é dar. Amor é dar. Dá o seu melhor. Se o outro ainda não reconhece, se o outro ainda não te vê, se o outro ainda pratica injustiça. E este lugar, para conseguirmos, tem que estar na oração. A oração, a entrega, a sinceridade e a verdade. Jesus falou a verdade, falando numa linguagem simples. Pai, será que tem outro plano? Né? Ele está falando ali da sua vontade, mas que seja feito a tua vontade. Então não tem problema de você falar a vontade do seu organismo. E é assim que nós evoluímos. Eu não quero o bem dessa pessoa. Eu tô sentindo inveja dessa pessoa. Eu tô, por mim essa pessoa morria, mas eu sei que tu ama essa vida. E o Espírito Santo de Deus, a carne e sangue, o seu cérebro, ele não vai raciocinar para você fazer essa oração.
Não, é sanguinário, quer vingança. Mas o Espírito Santo vai trazer as palavras de Deus. Eu não posso escrever aqui um manual. Se você não estiver na presença falando a verdade, como você vai orar assim? O Espírito Santo, ele traz, não existe um manual, não sei descrever aqui. Ele começa, ele leva você na sua vida, ele leva você para... quando você era dessa forma, Deus teve paciência, tenha paciência também. Eu não sei te explicar, mas ele traz as palavras e você acaba orando as palavras, porque você passa tempo com as palavras. Mas Lília, eu não tenho esse hábito. Acabamos de falar, arrependa-se e busque, porque Deus é fiel às suas palavras. Se você o buscar de todo o coração, você vai encontrar. Por quê? Porque você se colocou debaixo da palavra. Você está buscando de todo o seu interior. Então, ele vai te encontrar. Caso ele é mentiroso, ele não é. Se você está buscando de todo o coração, ele vai encontrar você. Se você confia de que ele é a tua justiça e se entrega às mãos dele. Eu tenho aqui bem grande na minha parede. Não é? Lá em 1 Pedro 2,23 fala... Quando insultado, não revidava com insultos. Quando maltratado, quando era no momento, naquela circunstância, quando maltratado, não fazia ameaças, mas se entregava àquele que julga retamente. E essa ação, esse hábito de viver, nós só conseguimos se tivermos em oração. Não tem problema em você dizer que a sua vontade é pedir fogo do céu. Jesus alinha esses pensamentos. Eu não te enviei para você matar os humanos. Eu enviei você como salvação. Como assim salvação? Não é que eu e você vamos salvar. Jesus não está em nós? Então, para que através da nossa vida, muitas vezes sem palavras, eles possam encontrar a salvação em Jesus Cristo. Eu e você somos a mensagem de esperança, Jesus Cristo. Então, se você está obedecendo a palavra, mesmo quando alguém não pratica as palavras, o que vai acontecer? Será ganho sem palavras. Por quê? Porque Deus é fiel às suas palavras. Porém, a nossa carne e sangue, numa linguagem para você entender, ela não quer. Não venhamos se iludir, ela não quer ficar com a injustiça, ela não quer ficar suportando a dor, não é gostando da dor. E enquanto a injustiça está sendo praticada, somos incitados veementemente na carne e sangue para reagir. Então este é o lugar de você depositar a sua vontade e Deus alinhar nesse momento com a sua vontade. Quem vai trazer isso? O Espírito Santo de Deus. Porque Deus está vendo que é injusto o que estão fazendo, mas que você ama Ele e não quer agir da sua carne e sangue, que precisa que Ele te dirija, que precisa que Ele te ajude a suportar, que Ele te capacite a suportar, porque a carne e sangue não te capacita, mas o poder de Deus existe. Porém, não existe um manual que eu te escreva. Ó, acontece assim. Deus deposita, aí entra nas células, aí as células... não tem esse manual. Mas a palavra está dizendo, a obra é do Espírito Santo de Deus e do seu poder. Então, mentalmente, nós cremos e andamos debaixo dessa palavra, de que há um poder que nós não entendemos, mas que este poder está gerando os filhos de Deus. Algo que a carne e sangue não gera. Por quê? Porque a carne e sangue caída, os filhos de Adão. Mas nessa obra redentora, nessa obra de Jesus Cristo, que eu jamais vou entender o que ele passou. Nós já falamos aqui sobre, se você ainda não entendeu internamente, passe vários dias lendo Isaías 53 e muitos pensamentos vai mudar dentro de você. O que Deus quer? O que Deus deseja? Em Jeremias 26:3, ele diz assim: bem, pode ser que ouçam. E ouçam aqui, você está ouvindo aí, não é? Se você está assistindo Restauração da Alma, ouvindo as palavras do Espírito Santo de Deus, a mensagem que Deus envia para nós e anuncia, então você está ouvindo. Mas o ouça aqui é praticar. Então, você ouviu aqui as palavras de Deus
Então você vai fazer uma mudança na sua mente, vai orar. Pai, eu me arrependo. Eu reconheço que eu não tenho agido de acordo com a tua vontade. Ajuda-me, porque eu não sinto vontade. Eu quero vingança. Eu quero ver sofrer. Você tem que falar do interno, daquilo que sua carne e sangue quer mesmo. Não tenha medo, porque mesmo que você não fale, ele sabe. É você que tem medo de confessar. Temos que falar a verdade. A minha irmã fala isso muito bem. Ela diz, como é que o GPS, como é que o Espírito Santo vai te levar a um destino se você não reconhece aonde você está? O quanto o seu interior está dominado por vingança, está dominado por injustiça, está dominado por tanta coisa. E muitos podem estar te olhando e zombando. Aquele bebarrão vai chegar. Não dou 10 dias para cair. Caiu? Levanta e anda. Porque tu vai chegar. Porque quem está usando a boca destes é o diabo, o adversário. Porque ele é contrário. Porque Deus quer que você chegue. Porque Deus sabe da nossa imperfeição e da nossa fragilidade. Mas Deus quer confissão, quer verdade. E aí o Espírito Santo de Deus e o seu poder te fará chegar. Te fará concluir a obra. Você acha que eu estou aqui e que eu sempre fui assim? Eu tenho um passado também como Saulo. Todos têm, embora você possa olhar para os irmãos e às vezes parecer que eles são o próprio Espírito Santo, mas não são. Eles têm um passado, eles têm uma evolução, eles têm uma caminhada, eles têm um lugar onde Deus os tirou, eles têm um lugar de trevas que Deus fizeram ele transitar e trouxeram para a luz. Todos têm. E quando o Espírito Santo ele pede para nós falarmos sobre o nosso passado, é para que você possa se aproximar mais de nós e ter a esperança. Eu vou chegar também, posso não estar onde ela está, porque eu não estou onde muitos estão, mas eu vou chegar. Ninguém chegou, tá todo mundo caminhando. Então, enquanto estamos caminhando, seremos incitados pelo adversário. Não olhe para as pessoas como se fossem elas. Lembre, é o diabo que quer que eu pense assim. É o diabo que quer que eu desista. É o diabo que quer que eu desacredite e que eu vou chegar. É o diabo que está usando as minhas fragilidades para eu parar. Pense assim. Tire a sua mente dos humanos e olhe para quem está vindo, que é o príncipe deste mundo, que é aquele que deseja veementemente a tua alma e quer que você desacredite do amor de Deus. E Deus tem paciência com nós. E Deus tem paciência com nós. O meu filho me chamou, eu tive que dar um socorrinho. A gente que é mãe, a gente sabe, né? Então, como nós estávamos falando, algo que o Espírito Santo disse, compartilhe isso da sua vida no próximo vídeo. Quando, antigamente, né, há muitos anos atrás, na transição, eu não sabia, né, porque se você já ouve o Restauração da Alma, você sabe que eu conversei muito com Deus sobre como eu me sentia, coisas que eu sentia no corpo, na carne e sangue, e pedia que Ele me explicasse. Ele me revelou muitas coisas, mesmo sem eu ter estudos. Ele foi o meu instrutor, embora depois Ele me pedisse para fazer algumas coisas que Ele ainda não deixou eu compartilhar. Então veja, quando eu estava no trânsito e alguém me trancava, ou não deixava eu passar, ou queria passar com toda ignorância, eu ficava peitando com essa pessoa no trânsito, tu acredita? Eu ficava lá com o carro, a ponto que teve uma vez que eu não deixei passar e arranhou assim o meu carro. Veja, meu Deus do céu. Ô Moisés. Mas Deus nos dá, por quê? Porque a mansidão que eu tenho hoje, essa transição, não é da carne e sangue. Antes eu tinha muita raiva. Poxa, eu tinha muita dor recalcada, eu tinha muita dor guardada, eu tinha muita raiva guardada. E ali no trânsito eu era incitada na raiva e ali era o momento que eu despejava aquela raiva, entendeu? Chegava um momento às vezes que eu abria a janela e ficava... Meu Deus, quanto livramento, hein? Mas eu sou assim hoje? Não, eu não sou assim. Eu não sou assim, mas nem eu me entendia. E como foi que eu evoluí? Falando a verdade. Dizendo para Deus que eu não queria mais que as minhas emoções me dominassem. Falando da dor que eu sentia. Então Ele foi trazendo para minha consciência dores. E aí eu fui chorando. E essa raiva, então Ele foi tratando isso.
Então, às vezes é frustrante, não é? Porque a obra é do poder de Deus e do Espírito Santo de Deus. Então eu sei que hoje, como filha de Deus, eu frutifico a mansidão, a bondade, o amor, a paz, porque é frutos do Espírito Santo de Deus. Não é da carne e sangue. Então, nós podemos transitar assim. Então você vai conseguir. Eu cheguei, já estou além, mas ainda não cheguei. Há muita coisa a ser mudada. Não, se você está na sua mente achando que não precisa mudar mais nada, a sua carne e sangue deixou de existir todos os dias, irmão. Todos os dias. Por isso que o nosso primeiro lugar é ir para os pés de Deus. Porque essa carne e sangue, ela é caída mesmo. Ela é caída mesmo, porém agora ela não pode mais te dominar. Por quê? Por causa de Jesus Cristo. E todos nós, quando olhamos para trás e hoje conhecedores da verdade, porque Cristo nos libertou, nós olhamos e, meu Deus, porque eu pensava daquela maneira, porque eu agia daquela maneira. Então a gente vê que a gente estava no engano mental mesmo, sobre um domínio. E que Jesus foi quem nos fez transitar. Então venhamos a lembrar dessa obra maravilhosa de Jesus Cristo. E estando consciente disso, termos paciência com os irmãos. Meu filho, quando precisa fazer as suas necessidades, as fezes, eu vou lá limpar. Pô, então, existe isso. Bebês espirituais. Se nós estivermos alinhados mentalmente com a causa, que é o quê? Deus ama essas pessoas. Elas escolherão se condenar. Elas escolherão se condenar, mas saiba, todas terão oportunidades. Deixa Deus fazer a justiça. Você vai ver comigo agora. E essa palavra, para você que está sofrendo a injustiça, para você que está perseverando em confiança em Deus e que está sendo incitado a desistir, a desacreditar por causa do grande sofrimento, por causa da grande aflição que está sofrendo. E quando a nossa mente ela adoece com a aflição, só Deus para nos libertar, irmãos, e nos tirar desse sofrimento, das mãos de pessoas manipuladoras, de pessoas que ameaçam, que são injustas, que pensam só em si própria, porque estão em quê? Na carne e sangue. Que comete atos de injustiça. Faraó é assim. Faraó é manipulador. Faraó só pensa em si mesmo, no seu reino, em crescer o seu reino. Então Faraó adoece a nossa mente. Faraó, ele nos sobrecarrega com trabalhos pesados e árduos. Mas servimos a um Deus que ele nos tira da aflição. Temos esse exemplo para lembrarmos do povo do Egito, de José, pois Deus mesmo fez ele esquecer da aflição, do seu trabalho árduo lá no Egito e da casa do seu pai. Então, bem pode ser que ouçam, e ouçam é praticar, ouçam é fazer uma mudança realmente na sua mente e externamente ter uma nova conduta, uma nova maneira de viver. E esse convencimento é na presença de Deus. Bem pode ser que ouçam e convertam-se, cada um do seu mau caminho, e eu me arrependa. Conversão é mudança. E eu me arrependa do mal que intento fazer-lhes por causa da maldade das suas ações, diz o Senhor. Então, este mal que intento fazer-lhe é por causa de quê? Das próprias ações, maneira de viver, hábitos. Então, por causa disso, Deus está falando, por causa da sua própria maldade. Então, ouçam ou pratiquem, convertam-se, façam uma mudança, mudem. Isso é eu e você, é uma decisão. Temos o livre-arbítrio para escolher. Temos o livre-arbítrio. Então você pode orar sobre isso. Pai, eu tenho o livre-arbítrio, tu me deste, tu é muito bom. Mas não me deixa agir por mim mesma. Mostra a mim
as ações erradas, mostra a mim as práticas erradas, porque eu quero fazer o que agrada ao teu coração, aquilo que traz prazer por teus olhos, porque eu sei que tu me amas e que tu só queres o meu bem. Pai, eu tô sofrendo injustiça e eu tô com muita vontade de reagir. Por favor, segura-me na carne e sangue. O que é isso, Lilian? Verdade. É verdade, irmão. Deus quer a verdade. Nós não somos deuses. Nós continuamos sendo seres humanos. Porém, agora, em nós está a obra redentora. O desejo de Deus. Dessa reconciliação. E de o Espírito Santo de Deus fazer nascer os filhos. É o desejo de Deus, é uma obra do Espírito Santo. Porém, nós devemos dar espaço, deixar ele crescer. E esse crescimento do Espírito esmaga a nossa carne e sangue. Porque ela quer reagir, ela quer se defender, ela quer falar. Mas não adianta falar com o Faraó, a mente dele está travada. A mente dele está dominada pelo mundo das trevas, pelos dominadores, pelas forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Essa cabeça está na habitação de Faraó. Então você não tem acesso, só Deus pode desconstruir mentalmente esta pessoa, com os processos que ele traz, com a punição que ele traz, porque até a punição é um momento para aqueles que pensam com saúde, para aqueles que pensam da maneira correta, porque até a punição é Deus trazendo e dando a você a oportunidade de se arrepender. Quantos o Espírito Santo falava esses dias comigo? Tem medo de confessar a verdade por conta das consequências. Não agem como Davi. Porque assim, de repente, se você falar do seu pecado, você que tem uma visibilidade muito grande e as pessoas já te olham como deuses. Como assim te olham como deuses? Elas têm uma construção mental que foi além de quem você é. Você continua, mesmo sendo escolhido, sendo um ser humano. E aí, como Davi, cometeu algo que você reconhece que não agrada a Deus. E aí há uma confissão e as consequências vêm. Porém, não tenhamos medo de confessar por causa daqueles que vão nos apedrejar, por causa daqueles que vão olhar para nós e querer falar palavras acusadoras de culpa e condenação, quando o próprio Deus não te culpa, quando o próprio Deus não te condena, mas ele está feliz com a confissão, ele está feliz porque você aceitou o processo, ele está feliz porque você aceitou as consequências, porque você confia que ele é bom, que ele é bom, que ele não chamou pessoas perfeitas, mas é justamente porque ele enviou o perfeito, que é o seu Filho unigênito, Jesus Cristo, que está fazendo eu e você avançar na separação, na santidade, na perfeição, que só Ele pode nos conduzir. Não se engane, porque a alma pensa assim. Tanto é que a consciência de Eva, nós vimos no vídeo anterior, e já é a segunda vez que o Espírito Santo traz para mim esta palavra, então eu vou ler com você. A serpente fala, então a serpente disse, Gênesis 3, 4. Lilian vai repetir a palavra, já que você ouviu no vídeo anterior. Tenho certeza que você não lembra tudo que Deus falou, porque o cérebro ele não registra. Ele registra o que é importante para você. Por isso que na dor, a sua consciência, ela está consciente do tamanho de Golias. E ali você tem que conversar. Golias é grande, mas eu tenho um Deus que é maior. Golias tem muita armadura, mas ele não pode me matar, a não ser que Deus permita. Você entende que conversa com a sua consciência? Você traz para a sua consciência Deus. É você que faz essa transição. Não deixa se dominar, porque ela vai tentar invadir. Então é você que vai lá e guerreia e diz, sai daqui. Sai daqui porque eu tenho um Deus que me defende, eu tenho um Deus que é grande
e sai mesmo. Porém, ela vai tentar te dominar, o adversário, com a consciência do problema, para ativar do teu sistema, do cérebro, no teu sistema carne e sangue, o medo, para ativar a tristeza. Porém, você tem que falar no que você crê, em quem Deus é, e Ele vai te deixar em paz, por causa de Jesus Cristo, que diz, deixa, deixo, é a mim que você quer. Irão te perseguir por causa do meu nome, mas eu me coloco na tua frente e digo para ele, deixa ela em paz, deixe ele em paz, diz o Senhor. Então veja, então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, os vossos olhos se abrirão, e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Então ele tá dizendo para a alma dela que ela pode ser Deus, como Deus. Então a nossa alma pode acreditar por causa dos dons, por causa da visibilidade, por causa do avanço, por causa das conquistas. Se você não estiver conversando com a sua alma, que essa obra é do Espírito, que é Ele que está fazendo, que essa beleza, que as pessoas hoje olham para você e querem ouvir as palavras de Deus que está na sua vida, que estas palavras vêm do Espírito Santo de Deus, que é Deus falando através de você. Se a gente não estiver falando toda hora, conscientemente, é o Espírito, não sou eu. Essa beleza é de Deus. Esse templo lindo que Ele construiu é Deus. É o Espírito Santo de Deus em mim. A gente não pode esquecer disso. Porque Sansão, você vê que ele esqueceu. Ele pensou assim, não é? Ele diz, outra vez eu vou me levantar e vou destruir os inimigos. Mas a presença de Deus, que dava a ele aquelas vitórias, saiu dele. E então ele foi parar nas mãos do inimigo. Você percebe como a alma ela pode entender que você é poderosa, que você é poderoso. Sansão assim pensou, mas a presença de Deus não estava mais com ele. Vá lá ler esta palavra em nome de Jesus. Então, então a mulher viu que aquela árvore era boa para ela se comer, agradável aos olhos e desejável para entendimento. Ela tomou do seu fruto, comeu e deu também a seu marido, e ele comeu. Veja, o diabo, querendo ela acreditar, será como Deus. Então há essa possibilidade na nossa alma, sim. A outra palavra que o Senhor fala para mim e para você, tu, pois, lhes profetizarás todas essas palavras e lhe dirás, o Senhor, desde o alto, rugirá e fará, Jeremias 25, 29. Porque eis que, na cidade que se chama pelo meu nome, começo a castigar. E ficareis vós totalmente impunes? É uma pergunta do Senhor. E ficareis vós totalmente impunes? Não, ficarei impunes. Porque eu chamo a espada sobre todos os moradores da terra, diz o Senhor. Porque eu chamo a espada sobre todos os moradores da terra, diz o Senhor dos exércitos. Porque, acredita, vai ficar impune sobre as ações que está fazendo contra os órfãos, contra os necessitados, contra os estrangeiros, a idolatria, a corrupção espiritual, as acusações, os falsos testemunhos, os adultérios, as mentiras, diz o Senhor, vai ficar impune porque tudo isso está prejudicando a vida de inocentes. Você vai ver comigo a palavra, porque Deus não deixa impune. Você está vendo aqui a palavra dizendo, não é Lilian. Tu, pois, lhes profetizarás todas essas palavras e lhe dirás, o Senhor, desde o alto, rugirá. Rugirá e fará ouvir sua voz, desde a morada da sua santidade. Terrivelmente rugirá contra a sua habitação, com grito de alegria, como dos que pisam as uvas, contra todos os moradores
da terra. Porém, o que Deus quer? Que haja arrependimento. Se você está ouvindo essa palavra é porque há uma chance. Lembra? 26:3. Bem, pode ser que ouçam e convertam-se, cada um do seu mau caminho. Cada um é individual. Não olhe para o outro, olhe para si. Que caminho eu preciso mudar? Que ações eu preciso deixar de fazer? Vá para a presença e o Espírito Santo de Deus vai te revelar a verdade. Porque Deus, Ele prova os corações, Ele conhece o teu interior, Ele tem prazer na tua evolução, Ele não quer o teu mal, Ele quer o teu bem, porém Ele é um Deus que trata a injustiça. Ele não pode deixar impune, porque você está fazendo algo contra uma pessoa. E algo que o Espírito Santo falava para mim, veja, quantos têm abandonado o casamento? Aí não sabe lá na frente, porque do nada, algo que admira, uma empresa, um ministério, e aí são abandonados. São abandonados por alguém que admira, porque praticou essa obra. E se você pratica o mal vai vir também para você. Não venhamos. Aí você rouba e depois vai comprar uma geladeira e não quer ser roubado. Aí você trata a filha de alguém, adoece a mente da filha de alguém, fere a filha de alguém, não tá nem aí para as necessidades dela, pensa só a si mesmo, adultera, você tá entendendo? Aí quer que Deus proteja a sua filha do maligno. Que a sua filha não encontre um homem. Que a sua filha encontre um homem bom, que faça bem a ela. Quando você está tratando a sua esposa mal, quando você está tratando o seu esposo mal. Você está entendendo esta palavra? Então, aquilo que nós queremos para nós, ama o seu próximo como você se ama. Então, você ama seus filhos? Faça bem a filha de alguém. Faça bem ao filho de alguém. Eu sempre oro a Deus para que Ele coloque uma mulher de Deus na vida do meu filho. Então eu faço bem ao meu marido, porque eu quero que ele encontre uma mulher de Deus, uma mulher de oração, uma mulher que jejuma, e não uma mulher que leve a alma do meu filho à morte. Quantos têm achado graça em os filhos pegar várias mulheres e o diabo encontrando legalidade para quê? Para pegar a alma do seu filho, usando uma dessas mulheres para levar a alma dele à morte, para levar a alma dele a um vício. Você não entende o poder que o diabo tem, e nós estamos dando legalidade, porque ele não tem poder sobre nós, mas podemos abrir essa legalidade, porque nós mesmos estamos fazendo mal. Nós mesmos estamos fazendo mal. Então você cria a mente do seu filho de que é bonito ele ficar com várias mulheres, deixa ele curtir a adolescência e quer que Deus não proteja a sua filha de não sofrer esse tipo de abuso de um homem no mundo que tem essa mente perversa usada pelo maligno. Se você mesmo está incitando o seu filho a fazer isso na vida da filha de outras pessoas, tenhamos cuidado, irmão. Tenhamos cuidado. Tenhamos cuidado. Jó não deu legalidade. Ali Deus trouxe para nós, mostrando as obras do diabo, que causam dor e sofrimento, e aonde a nossa mente deve manter a esperança, que Deus é o Deus que muda a sorte, Deus é Deus que muda o cativeiro. Mas já o povo na Babilônia buscou ali. Deus permitiu que a Babilônia invadisse e levasse eles cativos, e tivesse morte, fome, espada, destruição do templo. Por quê? Por causa das ações dele. Porque Deus, ele não é indiferente à injustiça. A palavra que nós iremos ler agora está lá em Amós, capítulo 1. A gente vai ler junto e vai ser na Bíblia a mensagem, para trazer um pouquinho de clareza para nós observarmos algo. Antes de lermos, ouça o versículo que hoje eu escrevi, ó. Isso aqui é bom, você escrever, ter um caderno, para quê? Para sua memorização, para sua aprendizagem, para se tornar uma memória de longo prazo. Porque para que o seu cérebro ele guarde essa memória, fique enraizado dentro de você, você tem que pensar, meditar e tá sempre olhando. Porque se você... Veja,
Você lembra do que você estudou no ensino médio? Não. A não ser que você pegue o livro e vá ler de novo. Então, algumas coisas serão evocadas, serão lembradas, mas outras já se perderam. O cérebro não guardou. Imagina se a gente guardasse tudo da nossa vida. A gente ia ficar louco com tanta memória, não é isso? Você acha que os cursos que eu fiz lá, das ferramentas que na época, para o meu avanço, para o meu entendimento, o Espírito Santo me levou a fazer, eu lembro de tudo? Não, não lembro mais. Para que eu lembre, eu teria que me sentar, pegar os cadernos, entrar no curso novamente. Mas naquela época, trabalhou algo em mim e hoje já está no resultado. Embora eu não lembre, assim, a palavra, mas está aqui na obra. Entendeu? Na obra do avanço, na obra da evolução do Senhor. Então, Isaías 42:5, assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus, estendeu-os e formou a terra e tudo quanto produz, que dá a respiração ao povo que nela está e o espírito aos que andam nela. Então aqui, as palavras de Deus vêm dizer para mim e para você, eu criei os céus, estendi-os e formei a terra e tudo quanto produz, que dá, Deus dá a respiração ao povo que nela está. Justos e injustos, não é? E o Espírito aos que andam nela. Então, embora pessoas não creiam, quem tem que crer é eu e você, que é este Deus que você serve, a um Deus poderoso, que criou todas as coisas e que foi Ele que formou os seres humanos, que foi Ele que deu respiração e o Espírito. Eu e você devemos crer e essa confiança nos faz ficar diante das injustiças e esperar a justiça de Deus. Para finalizarmos, Amós 3, capítulo 1, 3 ao 5, mensagem do Eterno. Por causa de 3 grandes pecados de Damasco, por que não dizer 4? Não vou tolerar nem mais um dia. Não vou tolerar nem mais um dia. Então veja que há uma longanimidade de Deus, né? A palavra quase não saiu. Há uma paciência para que eu e você venhamos nos arrepender das nossas obras. Mas também chega o dia que não dá mais para aguentar. Não vou tolerá-la nem mais um dia. Damasco, o que Damasco fez? Olha a palavra, para identificarmos as ações. Damasco triturou Gileade até ela virar pó. Bateu, então triturou e bateu, então machucou. E espremeu, afligiu mesmo. Bateu com martelos e marretas, até ela perdeu os sentidos. Adoeceu, irmão. Adoeceu a mente. Adoeceu o interior. Machucou veementemente. É esta palavra assim que o Espírito Santo está falando. Veja, não teve misericórdia, mas foi forte a pancada. Foi forte as feridas, porque o martelo fere. O martelo fere, marretas ferem, fere o corpo físico. Veja o físico, veja a carne e sangue sofrendo com a injustiça. Por isso, não é sem razão que Deus traz a justiça, não é sem razão. Ele não pode deixar impune as nossas ações. Veja, por isso vou incendiar o palácio de Azael. Vou reduzir a cinza as fortalezas de Ben-Hadad. Veja, agindo injustamente contra as pessoas. Veja como Deus é um Deus de justiça. Se coloque, mesmo que esteja doendo, Deus vai agir. Deus vai agir e Deus, ele traz a paga. Veja, estou para esmigalhar as portas de Damasco e eliminar o rei do crime que mora o vale do pecado. Estou para esmigalhar as portas de Damasco e eliminar, vai eliminar quem? O rei do crime que mora onde?
o vale do pecado. Esse rei mora o vale do pecado. O chefe depravado que dá ordens do palácio paraíso. Então, estou para esmigalhar as portas de Damasco e eliminar o rei do crime que mora o vale do pecado e o chefe depravado que dá ordens do palácio paraíso. O povo da terra será enviado para o lugar de onde veio, para aqui. É o decreto do Eterno. Deus decretou. Versos 6 ao 8. Mensagem do Eterno. Por causa de 3 grandes pecados de Gaza, por que não dizer 4? Não vou tolerá-la nem mais um dia. Gaza deportou cidades inteiras e vendeu o povo a Edom. Por isso, veja, Gaza deportou cidades inteiras e vendeu o povo a Edom. Por isso, vou queimar os muros de Gaza. Vou incendiar todas as suas fortalezas. Vou eliminar o rei do crime de Asdod. O chefe depravado. Como é esse chefe? Depravado de Ascalon. Vou cerrar os punhos contra Ecrom. Vou cerrar os punhos contra Ecrom. E o que sobrar dos filisteus irá morrer. É o decreto do Eterno. Amós, capítulo 1, agora verso 9 e 10. Mensagem do Eterno. Por causa de 3 grandes pecados de Tiro, por que não dizer 4? Não vou tolerá-la nem mais um dia. É as palavras do Senhor. Tiro deportou cidades inteiras para Edom. Olha o que Deus está falando. Tiro deportou. O que é que Tiro está fazendo? Tiro deportou cidades inteiras para Edom, violando o tratado que havia feito com seu parente. Deportou e violou o tratado. Veja, por isso, porque Deus ele explica. Ai, que Deus lindo. Por isso, vou incendiar os muros de Tiro. Vou queimar todas as suas fortalezas. Mensagem do Eterno. 11 ao 12. Por causa de 3 grandes pecados de Edom, por que não dizer 4? Não vou tolerá-lo nem mais um dia. Edom caça o próprio irmão para matá-lo. Edom caça o próprio irmão para matá-lo. Não tem compaixão, nem tem coração. Caça para matá-lo. Não tem compaixão, nem tem coração. Seu ódio é alimentado dia e noite. Sua maldade não faz intervalo. Por isso, vou incendiar sua capital, Temã, e queimar as fortalezas de Bosra. Eu acho que lê assim. Verso 13 ao 15. Mensagem do Eterno. Por causa de 3 grandes pecados de Amon. 3 grandes pecados de Amon. Por que não dizer 4? Não vou tolerá-lo nem mais um dia. Amon, o que é Amon? Amon rasgou ao meio as mulheres grávidas em Gileade para obter mais terras para si.
Amon rasgou rasgou ao meio as mulheres grávidas em Gileade. Para quê? Para obter mais terra para si, território, veja, para si. Por isso, vou incendiar os muros de sua capital Rabá. Vou queimar suas fortalezas, sons de batalha, gritos de guerra, com um furacão para dar cabo de tudo. Por isso, vou incendiar os muros de sua capital Rabá. Vou queimar suas fortalezas, sons de batalhas, gritos de guerra, com um furacão para dar cabo de tudo. O rei foi levado para o exílio e com ele seus príncipes. É o decreto do Eterno. Até aqui. E o começo desta palavra em Amós diz: mensagem de Amós, um dos pastores de Tecoa, que ele recebeu para transmitir a Israel. A mensagem veio a ele por meio de visões, no tempo em que Uzias era rei de Judá e Jeroboão II, filho de Jeoás, era rei de Israel. E esta mensagem, essa mensagem que ele traz 2 anos antes do grande terremoto. 2 anos antes do grande terremoto. Então, que o Senhor te abençoe.